Boa noite! Boa noite, querida. Nossa, que gatona, tá lindona. Pra aparecer no seu Insta, a gente tem que dar uma caprichada na Tô me make, sentindo né? honrada, então, já, hein? E aí, tudo bem? Tudo bem, super ansiosa para esse bate-papo. Ai, gente, vai ser muito bom, doutora Tatiana. Eu tô muito feliz. Queria começar já te agradecendo por ter aceitado o meu convite, né? Depois do EAD Cast, né? Que eu participei lá, fui convidada, gente. Foi tão legal. Nossa, quando vocês quiserem, entra lá para assistir. Eu sempre viro e mexe, eu deixo o link aqui, depois eu deixo de novo para vocês. Que a gente conversou um pouco sobre custas, mas de uma forma mais genérica, né, doutora Tatiana? E aí, e aí a gente teve essa ideia lá, sabe? De vir para essa conversa aqui, mas com um assunto mais detalhado, que é falar sobre inventário, sobre custas de inventário. Mas até para vocês entenderem por que eu convidei a doutora Tatiana, eu quero deixá-la se apresentar, né? Dizer qual a formação dela, com que ela trabalha, que aí vocês vão entender por que eu convidei ela para esse assunto. Vamos lá. Meu nome é Tatiana Palumbo, né? Eu sou advogada já há mais de uma década e atualmente atuo no nicho de família e sucessões. Sim. Sou graduada, especializada em família e sucessões e tenho grandes mentores que me dão a mão pelo caminho, né? Como Sandro Gaspar, outro não posso falar o nome, mas, assim, são pessoas que pegam na minha mão e me inspiram muito, Aquelas pessoas sabe? reais que a gente tem, né? E sem contar as parceiras maravilhosas que eu tenho, né, da área mesmo, que são tesouros que eu encontrei na minha vida, sabe? Dilane, Aline Alé, Fernanda, Lê Lorenzon, Ai, e gente. por aí vai. Nem vou falar muitos nomes para não esquecer nenhum, mas são pessoas assim que fizeram da minha vida completamente diferente, Ai, sabe? é muito bom, né? Ter energia de pessoas assim. Algumas que você citou aí já até conheço. Inclusive, a doutora Aline, já vi que mandou aqui um beijinho, que entrou. Seja muito bem-vinda. Eu também estou recebendo amigos queridos aqui agora na live. Bárbara, Pedro, Luciana, Tomás, vocês estão no meu coração também. Obrigada por estarem presentes. E agora a gente vai conversar, tá, gente? Sobre esse assunto que é de arrancar cabelo. Eu sei, tem gente que arranca cabelo, tem gente que desespera, tem gente que vira e fala assim, Daphne, pelo amor de Deus, isso dá nó na minha cabeça. Essas custas dão nó na cabeça. E de inventário, às vezes dá mais nó ainda, sabe, doutora Tatiana? Pelo seguinte, pra você ter uma ideia, atualmente existem 13 modelos diferentes de grelhas para inventário. 13 modelos. Sem E às contar vezes, o sobre a partilha. sem contar, né? Então, às vezes, o advogado fica realmente perdido. Ele não sabe por onde começar, ele não sabe muito bem que regra que ele vai aplicar aquilo ali. E isso traz consequências muito graves, não só para o processo em si, mas principalmente para os clientes, né? Para aquela família que está abrindo aquele inventário. Porque, infelizmente, gente, as custas de inventário aqui no Rio estão caríssimas. Caríssimas mesmo. Estou falando assim de um valor que tem gente que tem que abrir mão de algum bem, vender algum bem para conseguir pagar as custas. Porque não são só as custas, né, doutora Tatiana? Dá até um parecer para a gente tudo que se gasta no Porque vai inventário. muito além das custas, né? Para começar, tem as custas para dar entrada. A Deus diminuíram consideravelmente o número de certidões desde o início de 2023 para cá, com o novo Uhum, código de normas, mas ainda assim é um custo muito alto. sim. E as pessoas, infelizmente, ainda veem como tabu falar sobre a morte. Então, não fazem um planejamento prévio, né? É quase com eu fiz a minha parte, depois que eu morrer, se virem aí, né? Famílias não se matem aí, A gente vê muito. né? As famílias não se programam, então muitas vezes recebem um patrimônio,
mas não tem como gerir esse patrimônio, não tem como pagar as contas e acabam, como você bem disse, tendo que vender parte desse patrimônio durante o inventário para poder fazer frente a todos os gastos necessários. Condomínio, IPTU dos imóveis, a parte de manutenção dos imóveis. É bem complicado mesmo. É bem complicado. E a gente vê o seguinte, sabe, doutora Tatiana, que o que normalmente acontece é o seguinte, boa parte dos advogados faz o quê? Entra direto com pedidos de gratuidade, de justiça, né? Só que no inventário, em regra, tá? Tem juiz que entende de forma diferente, mas em regra é analisada a capacidade financeira do espólio e não dos herdeiros. E muitas vezes os herdeiros realmente, eles, né, pessoalmente, eles não têm condição de arcar com essas custas. Mas aí o juiz pega e manda vir o rol dos bens, manda vir todos os bens que vão ser arrolados, para ele verificar se o espólio tem capacidade financeira para pagar aquelas custas. E aí, só nisso, já vai um tempão de processo. Então, o inventário, que já não é um processo muito ágil, a gente sabe que, infelizmente, é um processo que costuma, né, se alongar, principalmente se os bens estiverem com alguma pendência fiscal ou se os herdeiros não estiverem de acordo. Se os herdeiros não estiverem de acordo, então, nossa senhora, É o Deus pior nos, disso. né, é horrível, mas existem situações em que não tem nenhum desses dois problemas, tá? Não tem nem pendência fiscal e nem discordância de herdeiros, e ainda assim o inventário se arrasta, mas infelizmente por uma questão de custas processuais. Parece até mentira, mas não é. Eu até tenho uma história que eu já contei umas 2 vezes aqui, mas que eu vou contar de novo, porque a gente sempre, né, tá recebendo alguém diferente, né? Chegando um monte de gente nova, principalmente o pessoal que te conhece, tá vindo aqui ver a nossa live hoje. E foi o seguinte, olha que interessante. O advogado, ele entrou com o inventário e era só um valor, uma conta bancária, tá? Para ser levantada. Só que o valor era alto, ultrapassava muito aquelas 500 OTN, né? Que pode levantar pelo alvará. E aí ele entrou com o inventário, era só um herdeiro, ou seja, não tinha briga de ninguém, porque era só um herdeiro, só essa conta bancária, e ele entrou com pedido de gratuidade. O juiz indeferiu. Só que nessa do juiz ter indeferido, ao invés dele ir lá pagar as custas, resolver a questão, porque nesse caso as custas nem eram tão altas assim, né, que a gente até, depois que vocês quiserem, a gente pode até ver um pouquinho com vocês, para vocês terem uma noção desses valores, ele, ao invés de pagar, ele começou a questionar. Entrou com agravo de instrumento, e aí depois, tudo bem, faz parte, eu acho que tem mesmo, quando você acha, né, e existem subsídios e argumentos e tudo, tem mais que questionar mesmo. Mas no caso dele, ele não tinha. E ele fez uns questionamentos mal fundamentados, sabe? Não foi, assim, uma coisa bacana. E aí começou a pedir que o cartório certificasse para ele as custas, porque ele não queria fazer essa pesquisa. O juiz indeferiu esse pedido. Aí ele teve que ele mesmo fazer a pesquisa. Aí quando ele recolheu de forma incorreta. Foi intimado novamente. Com isso tudo, o processo Foram 5 anos. demorou mais de um ano só para ter o primeiro andamento. O primeiro andamento. E veja bem, um inventário só com um valor para ser levantado. Em um ano, o rapaz já podia estar recebendo o dinheiro. Que a única coisa, o pai dele faleceu, a única coisa que deixou para ele foi uma conta lá, era mais ou menos uns 50 mil reais que tinha na conta bancária. Por uma questão de custas processuais. Então, eu friso muito isso aqui, doutora, da importância de você conhecer, de você saber desse assunto, porque isso pode trazer, de fato, um grande diferencial para você. Primeiro, que você vai conseguir passar para o seu cliente, demonstrar para ele enquanto aquilo vai ficar, para ele não ter um choque, uma surpresa, né? E para você evitar que coisas como essa aconteçam, que o seu inventário demore muito mais que o necessário por algo que você consegue resolver, que está nas mãos do advogado resolver, né? E aí até queria te perguntar, se já aconteceu alguma coisa parecida com você, doutora? Olha, até que não. Ai, que bom, que ótimo.
Claro que assim, bem lá atrás, no iniciozinho, a gente começa com muitas dúvidas, Sim, né? normal. E só que eu sempre fui uma pessoa de estudar muito, de pesquisar muito. Então, saiu legislação, eu estou destranchando, é, mas é claro que um erro aqui, um erro ali, não existe. Advogado que não erra é advogado que não trabalha, É. tá? Não tem Ninguém, né? Nenhum como. profissional, Um né? profissional. É. Mas o que eu acho muito importante, na verdade, são duas coisas, tá? Primeiro, os jovens advogados, quando saem da faculdade, eles normalmente veem tanto o direito do consumidor quanto essa parte de inventário como molezinhas. Ah, isso aqui é Uhum. tranquilo, né? Fácil de boa. O consumidor tem suas peculiaridades, mas realmente é mais fácil, de Sim. repente, um juizado, não às custas. Juizado, Sim. que é algo que eu não me atrevo a tentar. Uhum. Mas a parte processual, material, é até mais possível para o jovem advogado. Agora, aquele que nunca atuou em inventário, cair de paraquedas achando que é molezinha, não é. Porque são tantas regras, são tantas especificidades que iniciam na consulta. Se você Eu imagino. E se você faz, se a tua consulta for bem feita, você fizer as perguntas corretas, pedir os documentos corretos, no momento em que você vai apresentar a tua proposta de honorários, você já tem uma previsão de custos com imposto, custos de custas judiciais, taxa judiciária. Eu normalmente dou as duas opções, judiciária e extrajudicial. Ainda que às vezes o extrajudicial até saia um pouquinho mais caro, a gente ganha na agilidade. Verdade. Então, eu costumo apresentar tudo isso detalhado. Agora, para você fazer isso, você tem que conhecer essas especificidades. E Exato. como você bem disse, né, são 13 tipos de modelos de recolhimento de greve. É É, uma loucura mesmo. exatamente. E aí, e mais, você encontra, digamos que você encontre o seu modelo. Ainda tem Uhum. vários outros detalhezinhos, né, naquelas adoráveis interrogações vermelhas, que você não pode ter preguiça de ler. Não pode. Você tem que ler e você tem que entender É, o que está escrito ali, é. né? Essa é o grande pulo do gato. E olha que interessante os comentários que a gente está recebendo aqui. Olha só, a doutora Mônica falando que já ouviu falar que inventário é receita de bolo. Não, Não é, né? não. Gente, não é, e não é nem para as custas, que dirá para o resto todo. Não, ele é difícil a gente dizer sim ou não para Uhum. uma afirmação dessa, né? Receita de bolo. Ele até pode ser receita de bolo quando vier uma família estruturada, que não tem briga, com patrimônio tranquilo de se inventariar e partilhar. Agora, se chega um inventário com conflito, com diversas espécies de bens que não são usuais, como nós até comentamos já Aham, aham. anteriormente, né? Chega um cliente que ele tem patrimônio digital. E aí, né, É gente? receita de Não bolo? é. Não é receita de Vocês já bolo. ouviram falar nisso, gente? A doutora Tatiana falou isso para mim hoje cedo. Eu falei, Pois como assim bens digitais? O que seria é, isso? exatamente. Então, tem uma gama atualmente, né? Todo mundo fala de moedas, criptomoedas, bitcoins e tal, mas vai muito além disso. Você tem as NFE, esqueci agora a sigla, mas são uns cartõezinhos. NFT, né? NFT, isso, não sei. São as NFTs, que são carésimas. E são umas figuras virtuais, digitais, virtuais. Isso ficou muito famoso, salvo engano, com o Neymar, que tinha vários daquelas do macaquinho, né? Avatares de jogos, né? Qual esposa imaginar, eu acho que há 10, sei lá, 5, 10 anos atrás, que em vez de reclamar que o marido estava no PlayStation, ela devia estimular, vai lá, mozão, Vai joga com a lá que a gente gente. Quer uma skin nova de aniversário? Tem alguma arma aí que você queira de Natal?
Isso Porque aí. esse avatar, ele acaba se tornando um patrimônio, tanto É. em vida quanto em morte, né? Falecendo milhas aéreas, tem toda uma controvérsia, mas milhas aéreas. Então, é uma gama enorme. É receita de bolo? Não é receita de bolo de jeito nenhum. E aí, Não é como é receita que de bolo. faz isso tudo, né? Eu imagino, assim, para a parte, por exemplo, de documentação, tudo que vocês tenham que trazer de documentação para comprovar a propriedade, porque pensa bem, como é que você comprova propriedade dessas, né, desses bens digitais? Né? Eu acho que realmente Exatamente. é um mundo novo, né, que se Não, apresenta para a gente e que o completamente. advogado tem que estar super antenado, tem que estar pesquisando o tempo inteiro para ele poder entender. Então, gente, vocês estão pensando aí que vocês vão entrar nesse mundo de sucessões e que vai ser. Ih, gente, a minha luz caiu. Olha que loucura. Gente, Tô sem luz. e eu tava olhando aqui pro lado, porque eu botei o celular para carregar e acabou de dizer que tá com 15%. Eu tô assim, gente, o que que aconteceu? Aí tava já Não procurando sei. aqui, vou pedir socorro aqui. Ai, que loucura. Elas- Mas tá ótimo. Enfim, Voltou? Tudo voltou, bem? voltamos. Tudo bem. Mas eu tava dizendo o seguinte, que então o advogado ele precisa estar super antenado para ver, né, por exemplo, a questão de documentação, de comprovar a propriedade de uma situação como essa, até para ele verificar qual vai ser o entendimento de qual vai ser a natureza jurídica desse bem, por exemplo. Ele vai ter natureza de Exatamente. quê? Isso já vai ter a ver com as nossas custas, sabia? Porque se o juiz pega, né, enfim, se a jurisprudência, a doutrina, está entendendo que isso tudo são bens móveis, que eu imagino que vai ser por esse lado, né, doutora Tatiana? Eu imagino que sim, né? Porque não tem como enquadrar isso em bem imóvel, Eu né? acredito que sim, mas aí eu te trago uma pergunta que Ah, eu não tenho resposta. Já vou tá. logo Tem que ter antecipando. resposta. Tá? Digamos que a pessoa compre um imóvel no multiverso. Uau! E aí? Abra um escritório de advocacia no multiverso. É um bem imóvel, mas é um escritório. E aí? É bem imóvel. Ó. Gente, eu acho que isso ainda vai dar pano para manga, tá? Vamos ficar Não é? atentos, porque é uma questão realmente é super interessante e ela vai acontecer fatalmente, gente, em pouco tempo. Isso vai estar acontecendo, né? Quem está super antenado nisso, que hoje em dia tem, estou falando, por exemplo, por mim, pelo meu marido, que a gente está na faixa dos 40 e poucos, e a gente Uhum. está antenado nessas coisas, né? Enfim, fatalmente uma hora chega a nossa hora, né? E aí a Exatamente. gente vai deixar isso para nossa filha. E aí, como é que isso vai ser inventariado? Como é que isso vai entrar, né? Aliás, como é que até a gente pode se preparar para isso? Eu Fazer acho um importante também. Para quem planejamento, não é né? advogado, né, gente? Vocês têm. Hoje existem muitas coisas, né? A gente vê, está muito em voga falar de holding familiar, tudo isso. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que essa A área de outra, sucessões ela está com muitas sim. novidades também, né? É uma área que ela está com uma agilidade. Chamar inventário de algo ágil chega a ser engraçado, É, mas é uma área do direito que está mudando com uma agilidade absurda atualmente, principalmente em razão desse tipo de inovação tecnológica. verdade, verdade. E, os advogados, eles não podem parar de estudar De nunca. jeito nenhum, E, de jeito nenhum, e realmente. já foi o tempo em que só isso aqui bastava. Uhum. Né? Não basta mais. Isso aqui é necessário pra caramba, né? Muito Você tem claro. que ter, mas você tem que participar de congressos, seminários, seguir pessoas que fazem, né, a Com mudança, certeza. como os institutos dos direitos, né? Por exemplo, eu sou membro do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito Uhum. de Família. É, então, é muito importante que os advogados eles estejam muito ligados nessas Com mudanças, certeza. sabe? Até para o dia a dia, sabe, Daphne? Porque não são só os advogados que são os operadores do direito, né? Nós temos os serventuários, na parte do Claro. judicial, nós temos os funcionários dos cartórios extrajudiciais, Uhum. e nem sempre eles têm condições de ter a mesma atualização que a gente, Com por, certeza. por várias questões,
sabe? Então, o advogado ele tem que estar preparado até para isso, né? Eu passei há pouquíssimo tempo, consegui, acho que resolver semana passada um inventário que a questão era de matemática. Eu Olha, tive que fazer uma apresentação em PowerPoint para que a registradora, que é de outro estado, entendesse a fração. caramba. Porque, como eram muitos herdeiros, ela não conseguia visualizar a fração, porque ela estava acostumada a fazer em percentual. Só que era em percentual dava uma dízima periódica, não ia dar os 100% nunca. Então eu fiz fração e eu não consegui entender. É Então uma ainda tem isso. situação, né? Tem É, isso. E olha, tem você sabe isso. que com custas acontece muito isso também. Eu falo muito isso, sabe, doutora Tatiana, para os advogados, que esse é mais um dos grandes benefícios do advogado estudar sobre custas e saber sobre custas. Porque o serventuário que vai fazer a conferência, não necessariamente ele vai ter um super conhecimento sobre o assunto. Não necessariamente ele vai ser um expert no assunto. Então, a chance dele ter a mesma dificuldade que boa parte dos advogados é grande. Então, Exatamente. eu até tenho uma aluna minha do método Help Juris, que ela fez uma chamada de vídeo comigo semana passada, e ela me contou que ela conseguiu, no cartório, explicar, porque aí como ela está estudando direitinho e sabe o porquê de cada recolhimento, não sei o quê, ela pegou, ela conseguiu colocar, ela colocou na petição, ela fez a justificativa do recolhimento dela e ela evitou aí um recolhimento muito maior do que ela realmente tinha que recolher. Olha só, gente, até essa questão de você evitar um recolhimento indevido, Sim, tá? Porque às vezes o serventuário aplica uma regra de forma equivocada na hora de certificar. Só que se você não tem noção do assunto, se você não sabe aquilo, você vai pagar. Você, o seu cliente, no caso, vai pagar. Só que a diferença pode ser grande. A diferença no caso dela, ela falou que era perto de uns R$ 3.000. caramba. Então, Pois, e para assim, você ver essas custas é um calvário, não, e para você né? ver, de qualquer maneira, você vai precisar da certidão de que aquilo foi a maior. Entendeu? Você vai ter que argumentar de qualquer jeito. Ou você vai argumentar antes, para você já fazer o recolhimento correto, Sim. ou você vai argumentar depois de ter recolhido. Mas você vai precisar argumentar. Então, de qualquer maneira, você vai precisar de ter aquela informação, de ter aquele conhecimento. Então, a doutora Aline, que até fala isso, eu acho maravilhoso, que o conhecimento é o que te traz poder, é o que te empodera. Sem Exatamente. conhecimento, você não consegue avançar em muitos setores ainda da sua vida profissional, porque é ele que vai te possibilitar isso, né? Não só na parte do direito material, mas do direito processual também, porque é o que vai te possibilitar realmente, né? Enfim, fazer os requerimentos corretos, corrigir uma situação que nem essa que você está contando, conseguir explicar, né, lá era o quê? É extrajudicial que você falou, né? É, Lá mas era já era extra? Ah, RGI. tá. Mas poder explicar lá para a serventuária, para a tabeliã, que seja, qual foi a fração. Exatamente. Imagina. Então, é o conhecimento, né? Esse Exatamente. que Porque se eu você não tem, soubesse é que te deu explicar, essa possibilidade, ter argumentos, é o que te dá segurança, né? exatamente, se eu não soubesse explicar, eu teria onerado o meu cliente, porque eu teria feito uma retificação na escritura para tornar a escritura errada. Pensa bem. Chega a ser absurdo. Então, por isso que eu falo que, com relação às custas de inventário, é muito importante que, antes de mais nada, você tenha a noção do patrimônio que você está lidando, pelo menos minimamente. A gente sabe que no inventário Maravilha. é, o monte hereditário ele pode ser alterado até as últimas declarações, Sim. né? No caso do inventário partilha. Mas já de cara, a gente tem uma noção Do, do do, mínimo. Ah, do tem mínimo, uma conta, né? Tem uma conta, tem banco, tem um carro, tem um imóvel, tem 2 imóveis. Então, a partir dessa informação mínima,
você já tem que pedir, saber os documentos que você tem que pedir para ver metragem, porque as pessoas estão muito acostumadas com as custas das outras ações, em que o que varia é a taxa judiciária. Não importa. E o que varia é a taxa judiciária, que é por percentual de valor da causa, tal. E no inventário, não. Não é. É uma forma de recolhimento completamente diferente. Até né? assim, o que a gente pode dar de dica aí, gente, para quem está nos ouvindo, para você se localizar, né, com relação às custas ainda dos inventários, é o seguinte: você precisa, como a doutora Tatiana falou, você precisa ter esse monte, né, partilhável, mesmo que você ainda não tenha ele fechado, né, que você falou, pode ser que ainda surjam bens ao longo do processo, mas você já começar, o que já tem agora? Você já conseguia rolar aquilo tudo. Por quê? As custas, elas são calculadas sobre a quantidade de bens imóveis e sobre o valor dos bens móveis. Olha que interessante. Então, é valor dos bens móveis e quantidade dos bens imóveis. E também a metragem, tá? Então, por exemplo, a maior parte dos inventários, eu vejo assim, no interior aqui, eu estou no interior, né? Então, aqui a gente vê, a maior parte dos inventários são inventários, às vezes, com um bem imóvel e alguns bens móveis, né? Então, toda vez que você tem essa situação de ter os dois, bem imóvel e imóvel, aí é que costuma dar uma complicada. Essa é que dá a confusão. Porque aí você vai precisar recorrer à tabela de custas, tá? Você vai ter que utilizar a tabela. Porque se você for procurar lá nos modelinhos que tem na corregedoria, você vai ver que esse modelo, quando você tem bens móveis e imóveis, ele está em branco. Ai, que tristeza. Eu sei que a hora que o advogado chega lá, ele olha e fala assim: por quê? Justo esse que era o meu, não tem aqui o valor para eu me guiar. Não, aí tá lá escrito: veja o item tal, da tabela tal, do não sei o quê. Aí ele pensa, eu tô te falando porque eu vivi isso muitas vezes quando estava no começo e que eu olhava aquilo, eu falava assim: gente, que loucura! O modelo me remete às tabelas e agora eu tenho que chegar com as tabelas. Mas calma, eu quero só te tranquilizar no seguinte: o que você precisa é ver a tabela de custas, qual o valor que tem lá específico para cada tipo de bem que você tem aí no seu monte. Então, se você tem, por exemplo, uma casa, um imóvel residencial com até 200 metros quadrados, tá? Vai ter lá um valor X para isso. Aí você pega esse valor e soma. Se por acaso tem uma conta bancária e um carro, suponhamos, e os dois somados dá 100 mil reais. Aí você vê lá também qual é o valor para os bens móveis até 100 mil reais, que esteja enquadrado nessa faixa. Aí você soma esses dois valores e esse é o valor dos seus atos escrivães. E a taxa judiciária no inventário, ela é 1,5 vezes o valor dos atos dos escrivães. Entendeu? Então aí você consegue, você põe no papel e você consegue fazer aquele cálculo. Não é uma coisa absurda. Eu sei que no começo, a primeira impressão é de que aquilo vai ser, nossa, é um desespero. Mas não é. Né? É questão de ter realmente paciência, de você verificar, anotar. E é muito importante que você faça isso, doutora. Como a gente está conversando aqui, já no seu atendimento com o cliente. A doutora Camila, que também é uma aluna nossa aqui do Método Help Juros, ela estava me contando isso. A gente fez uma live na terça-feira e ela estava me contando: Daphne, desde que eu aprendi agora a fazer o cálculo direitinho dos inventários, tem muitos que a gente está optando por realmente fazer o extrajudicial. Porque aí põe na ponta do lápis, vê quanto vai ficar as custas, porque às vezes são inventários com muitos bens e tal, e aí não vale a pena. Porque com muitos bens, fica muito caro. Né? No judiciário existe mais certidões, por exemplo, do que o extrajudicial. O extrajudicial ele é bem mais simplificado. Né? E há situações que fica mais caro. Mas se a gente... Em algumas situações, alguns atos, sim. Mas se a gente parar para pensar que um inventário extrajudicial, se ele tiver amarradinho, você consegue terminar em menos de 30 dias. Nossa. E um judicial amarradinho, você, assim, se você der uma sorte excelente com vários fatores,
você termina em um ano e meio. Eu já vi uns 2 inventários terminando em 6 meses. Tá? Difícil. Mas é difícil. É raro. Ele tem que estar Mas muito redondo, o tá cartório tem que ser um cartório mais tranquilo, ágil. entendeu? Se for os cartórios da capital, por exemplo, são cartórios com um acervo muito grande, Muito alto, um amor muito grande. E a movimentação acaba sendo mais lenta. Não tem jeito. Né? É. E mais, eu acho que até a dificuldade de alguns advogados entenderem como passou a funcionar o sistema de peticionamento dos processos eletrônicos, então acabam peticionando muito, e isso faz com que o processo não ande nunca, porque ele nunca sai da fila do processamento. Isso é horrível, né? Exatamente. Porque era algo que não acontecia no físico, porque você podia, se o processo estivesse na fila do processamento, você podia juntar 100 petições, que ela ia estar na pastinha. Quando o processante fosse pegar aquele processo, ele ia lá na pastinha, pegava todas, petições, exatamente. colocava na ordem cronológica, encartava e foi. Né? No eletrônico não é assim. Então, isso é um fator também que faz atrasar o andamento dos processos. Né? Então, assim, conseguir um inventário para terminar em 6 meses, um ano, ele tem que estar muito, muito, muito redondo. Você já primeiro tem que ser um arrolamento, né? Para começar, tem que Porque ser se tiver arrolamento. aqui para a Fazenda Pública se manifestar, um abraço. Para tudo, né? Toda a avaliação, partidor, tudo aquilo é impossível, né? Em um ano. Mas eu acho que, como você falou, né, as custas do inventário, por incrível que pareça, eu acho elas mais tranquilas do que das outras ações. Não, sabia? Apesar de ser muitos modelos, mas é mais tranquilo. É o que eu falo, gente, eu sei que assusta, mas é fazer cara crachá. Porque é você pegar o seu monte, você vê lá o que você tem, e aí você faz cara crachá com os modelos. Exatamente. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. Porque eu não sei se é porque eu sou das antigas da época que a grade ainda era o papelzinho com 3 folhinhas, né? Que se você errasse uma letrinha, você tinha que começar tudo de novo. Nossa. Então, pois é. Eu ainda cheguei a pegar o final dos processos costurados, para você ter uma ideia, né? Em várias Então, se você imprimir o modelo, lê com atenção as observações daquele modelo, entra na simulação do site, vê as interrogações vermelhas, se bate com o que está escrito no modelo, né? Porque essas observações elas vão te dar o passo a passo exato do que você precisa olhar na tabela, que te dá um caminho, né? Por exemplo, você mencionou o inventário com bens móveis e imóveis, né? Se você olhar a observação, eu até, por coincidência, eu tinha separado exatamente essa guia para usar como exemplo, né? E ele fala exatamente, você tem que olhar a tabela 1, o inciso segundo, do ponto 4, da letra C, e vai. Se você for pegando, né? Aí você tem que somar 1 com 2 com 3. Então, se você destrinchar todo esse caminho que os próprios modelos e as observações, né, do GRED, quando você vai preencher, já te dão uma possibilidade maior de êxito, né, de não errar. Né? E eu sei que, de repente, a maior parte dos advogados, sabe, doutora, que não tem, assim, às vezes, a destreza que você tem, já que deu para perceber, leva muito tempo até achar isso tudo, né? Aí fica lá, e leva um tempão, aí vai fazer uma grade, minha Nossa Senhora, até eu achar onde é que tá isso. Você falou o item C do 2, do não sei o quê, aí ele fica desesperado. Enfim, eu sei, gente, que... Mas olha só, nesse momento tem uma saída. Tem. É a imersão da Help You, Juris. É isso aí, gente. Ela falou tudo. Nem combinamos, ó. Afiada, assim. Sempre afiada. Simples.
Para isso existe método, gente. Então, eu sei que vocês passam por isso, porque eu já passei muito por isso. Eu estou na outra ponta do seu trabalho. O mesmo trabalho que vocês têm, a hora que vocês vão lá ficar caçando, procurando, é pelo que a gente passa também quando a gente vai fazer a conferência. Porque até vocês me perguntaram no podcast, tem um programinha? Chega lá, vocês jogam no programinha e vai... Quem dera! Não tem programinha nenhum. A gente tem que ir lá fazer o mesmo trabalho que vocês têm, de ir lá olhar no modelo, qual que é o modelo, fazer o cara crachar, não sei o quê. É igualzinho que a gente faz. A gente tem que chegar lá, analisar as petições, analisar tudo e caçar também. Então você imagina, para quem aí beleza, o advogado vai distribuir um inventário, ele provavelmente vai distribuir aquele inventário, que ele tem que recolher aquelas custas aquele dia, e vai fazer 1 milhão de outras situações que ele não tem mais que ver custos naquele dia, beleza. Mas e eu, que tenho lá dezenas para certificar todo santo dia? Todo santo dia, fora o resto do trabalho todo. Então eu falei assim, gente, isso é uma doideira, não dá para eu viver assim. Tem que ter método Ah, para fazer isso, não dá. não, Eu sem tenho que dar dúvida. um jeito de fazer isso de uma forma mais descomplicada, mais simples e tal. Então eu fui criando um método para mim, entendeu? Que aí eu fui tendo uma lógica de raciocínio, uma lógica de pensamento, né? Fui gravando uns modelinhos, criando mesmo assim, sabe, uns mnemônicos, umas coisas assim de quem gosta muito de estudar para concurso, essas coisas assim. Porque isso foi me ajudando a não ter que ficar dependendo o tempo inteiro de ficar caçando aquele monte de tabela e tal. Enfim, é isso que eu ensino no método Help Juris, né? É esse tipo de metodologia. Mas é muito interessante, doutora, porque a gente vê assim que os advogados de fato têm bastante dificuldade com as custas processuais, não só de inventário, mas de diversas outras ações, né? Porque não é culpa do advogado, eu friso isso. Não é culpa sua, doutor. O doutor está ouvindo a gente. Você sabe por quê? O sistema é que se enrolou de uma forma, eles foram sobrepondo, né? Existe a lei. A gente tem lá uma lei de custas bonitinha, 3350 de 99. E a taxa judiciária que é regida pelo Código Tributário Estadual. Podia ser só isso? Podia, mas não é. Mas não é. Aí foi Muito se fácil. sobrepondo 1 milhão de avisos e atos normativos. Processos Vocês não têm noção da administrativos. quantidade de processo administrativo em que é decidida a forma de interpretar determinadas situações nas custas. E aí aí eles acabam inserindo isso como forma mesmo de entender e de fazer o recolhimento. Então o negócio foi virando uma loucura, de fato foi virando uma loucura. E gera muita dúvida, né? O meu marido chegou hoje contando uma história que eu fiquei assim abismada. Não é de inventário, gente, mas eu vou contar a história para vocês porque é muito interessante e envolve uma situação de custas processuais, que é o seguinte: a parte entrou com uma ação porque um jornal muito famoso veiculou uma notícia e que envolvia uma questão de uma falsa paternidade. Olha que loucura. E aí denegria a imagem dessa pessoa, que era uma pessoa pública, tá? E essa pessoa tinha como provar por A mais B que ela não era pai de quem estava ali na manchete do jornal, entendeu? Sendo acusado de tráfico, não sei o quê, e envolver o nome dessa personalidade pública, como se ele fosse pai dessa pessoa e tal. E não tinha nada a ver. E aí eles entraram com uma ação, né, pedindo, enfim, que essa empresa, né, essa empresa de comunicação se retratasse. Uhum. Eles pediram, né, a retratação, que eles fizessem a retratação e também fizeram o pedido da indenização pelos danos morais. Só Certo. que era uma família muito abastada, tá? E ele entrou com pedido de gratuidade de justiça. E aí o juiz começou a pedir para vir documentação e eles vinham e o advogado foi tentar querer justificar em cima de volume de gastos e não sei o quê. Aquilo se arrastou já por quase um ano. Aí o juiz Caramba. deferiu a gratuidade. Ele agravou.
E aí, no agravo, o negócio se enrolou quase 2 anos. Ele naquela questão toda de não, porque é gratuidade, gratuidade. E aí, no agravo, eles deram a possibilidade, falaram assim, olha, não cabe aqui realmente a gratuidade de justiça, é custas ao final ou parcelamento. É o máximo aqui que pode ser deferido. Voltou para o juiz natural, e aí o juiz pegou e intimou ele para falar se queria custos ao final ou custos parcelados. E aí ele falou que queria, então, custos ao final. Isso 3 anos depois da notícia ter saído. Aí eu digo, o que adianta agora? 3 anos depois, ninguém está nem lembrando. Se fizer uma retratação, é capaz de piorar a situação, porque vão lembrar a história. Depois de tanto tempo. Mas isso tudo sabe por quê? Porque ele pediu 500 mil reais de dano moral. Caramba! Aí, ou seja, de custas, ele só de taxa judiciária ele tinha que recolher lá mais de 17 mil. Por isso que ele ficou nessa busca incessante pela gratuidade de justiça. Entendeu? Porque certamente porque ele não sabia na época, ou não contaram com esse indeferimento, né? Eles acharam que ia passar esse pedido de gratuidade. E aí a família não queria arcar com essas custas, que ia dar aí, né, quase 20 mil reais. Pensa bem que loucura. Então, gente, isso não é só para inventário, porque inventário também os valores estão ficando nessa base. Direto, eu certifico o inventário que as custas chegaram a 50 mil, a 70 mil reais. Olha que loucura. Sim. E uma coisa que você falou, que inventário é super importante os advogados terem atenção com essas custas ao final, né? Muito, gente. Muito. Essa possibilidade da migração para o extrajudicial é complicada. Daí eu vou deixar contigo para você explicar. Um advogado me mandou essa mensagem aqui no Instagram. Ele virou e falou assim, Daphne, me ajuda. Eu tô com o inventário e o juiz deferiu custas ao final, mas eu tô querendo desistir para a gente entrar no extra, porque a gente está vendo que vale mais a pena, que vai sair mais rápido. O que eu tenho que pagar? Se eu desistir, eu não vou pagar nada? Ou eu vou pagar proporcional? E, gente, funciona da seguinte forma. Infelizmente, você vai ter que pagar tudo, tá? A desistência, ela não exonera o requerente do pagamento das custas. E eu sei que você está pensando que isso é super injusto. E é mesmo. Eu também concordo que é super injusto, afinal de contas, né? Você está desistindo ali, não teve nem a prestação jurisdicional final. Mas é assim que a lei, né? Pelo menos por enquanto não existe uma mudança legislativa, e isso está na lei mesmo, está lá no artigo 20 da Lei 3350, e tem também um enunciado, né, no Fundo Especial do Tribunal de Justiça, que ainda reforça esse entendimento da lei, né, essa previsão legal, e aí não tem como se eximir, independentemente da fase do processo. Se de repente é um processo de conhecimento, o réu nem citado foi, ainda assim você recolhe aquelas custas de forma completa. Tira uma dúvida para mim. Agora. Digamos que o advogado entre só com a petição de abertura do inventário para não perder o prazo tributário. Tá. Ele não sabe como fazer de outra forma, que na verdade na faculdade essa é a única forma que nos explicavam, né? Que para interromper, para evitar a multa, dentro de 2 meses você tem que ajuizar a ação de inventário. Isso aí. Eu não tenho, nesse momento, eu não tenho ideia do patrimônio nenhum. Tá. Então eu vou recolher a menor greve possível só para dar entrada no pedido de abertura do inventário. Perfeito. E se antes de haver efetivamente o arrolamento dos bens, o inventário desses bens, eu pedi autorização para migrar para o extrajudicial, eu vou precisar comprovar o patrimônio ou não? Eu fico por essas custas iniciais? Olha só, aí vai depender muito da vara, vai depender muito do juiz. Tá? Porque vai ter juiz que vai exigir que você traga, que você arrole os bens para ele poder verificar as custas. E vai ter juiz que vai dizer, ok, encerra aqui, você já recolheu. Então, tipo assim, é algo...
eu sempre falo isso. É importante você saber tudo o que pode acontecer. Para você poder minimizar um futuro prejuízo, né? Num caso desse. Então, depende. Eu acho que é o caso de conversar até aí, vai despachar com o juiz, ver qual é o entendimento dele sobre o assunto, entendeu? Porque em custas, assim como em qualquer outra matéria de direito, o juiz da causa, ele é que vai dar o entendimento dele sobre aquele assunto, né? Então, não é assim, o cartório certificou, é preto no branco, acabou. Não, o cartório certificou, você vem com seus argumentos. Existe não só os seus argumentos legais, mas você também pode vir com jurisprudência sobre o assunto. Eu vejo várias coisas aqui, existem várias situações em que tem juízes que entendem que se o processo não começou, que ele dá a isenção das custas na desistência, por exemplo. Então, é o caso do advogado mandar ver, entendeu? Fazer uma bela petição com bons argumentos, vai lá, bota debaixo do braço, vai lá, despacha com o juiz, explica a situação, enfim. E aí vai depender do juiz. Tem garantia? Nenhuma, né? Mas é bom saber que existe essa possibilidade, né? Que você não está travado naquilo. Em tese, né, vamos botar o que tá na norma, você teria que trazer ali quais são os bens. A menos que é o que você falou. Se ainda não localizou outros bens, você vai dizer só o que tem ali até agora e vai recolher sobre o que você tem até aquele momento. Tá? Porque tem situações que, tanto que se não fosse assim, não existiria sobrepartilha, por exemplo. Que é exatamente essa situação, né, de bens que foram descobertos depois até que já tinha sido feita a partilha, e aí que vem à tona, que se descobre que existiam outros bens e tal, e aí é feita a sobrepartilha. Tanto que aí você recolhe tudo de novo, né? Ou seja, se deixar de pagar, isso aí você esquece. Ou você paga no começo, ou você paga no meio ou no final, mas que você vai pagar, isso aí é certo. A gente não foge nem dos impostos nem da morte. Oi? Eu falo que a gente não foge nem dos impostos nem da morte. Não. Isso pra mim... É verdade. Não, e tem que rezar para não morrer nenhum herdeiro no meio do caminho, porque senão... Quer ver uma coisa que pouca gente sabe, doutora Tatiana? Eu vou até contar aqui, olha só. Essa situação, se morre um herdeiro no meio do caminho, tá? Quer ver? Acontece muito essa situação, a gente vê muito por aqui. Por exemplo, era um casal com filhos. Aí falece um dos cônjuges, né? Eles entram com o inventário. E ao longo do inventário, o outro cônjuge falece também. E aí eram os mesmos bens e os mesmos herdeiros. Aí então eles pedem acumulação dos inventários, né? Enfim, porque já está rolando o inventário ali e é o caminho mais rápido mesmo. Sabia que tem que recolher os atos escrivães e a taxa judiciária outra vez? É porque é por sucessão, né? É dobrado, porque é dupla sucessão, gente. Você vai recolher o valor dos atos escrivães e da taxa judiciária para quantas sucessões houver naquele inventário. E é engraçado porque alguns advogados acreditam que pedindo para processar nos mesmos autos que não vai ter seria uma economia. essa cobrança. Não faz diferença. Não faz a menor diferença. Dependendo do inventário, vale a pena até desmembrar. De novo fazer Sim, dependendo da fase que o primeiro estiver, vale a pena distribuir o outro com a segunda sucessão. Porque fica, na verdade, até tudo mais confuso. Até para o cartório processar. A gente tem que fazer uma certidão, que é aquela certidão do artigo 303 da Consolidação Normativa, né? Tem um advogado que vai muito lá, que eu adoro o jeito que ele fala, aquela certidão de A a zinco. A gente fala essa mesmo. Que a gente tem que relatar tudo que acontece e colocar onde estão todas as certidões, não sei o quê. Quando é mais de uma sucessão, gente, vocês não têm noção do trabalho que dá aquilo. Dá muito trabalho. Por isso que o processamento, por exemplo, eu fico imaginando numa vara especializada de órfãos e sucessões como tem no Rio, deve demorar demais, porque às vezes, dependendo do processo, a gente pega um processo muito extenso, muitos bens, mais de uma sucessão, às vezes a gente fica um dia inteiro para fazer uma certidão dessa. Até mais. Ó, vou te falar uma coisa. Antes de me formar, eu trabalhei no TJ. Você trabalhou no TJ? Trabalhei na capital. Olha. Em Varesópolis.
Sabe tudo, então, por E isso. uma das coisas. Não, já mudou muita coisa. Dera. Ninguém sabe tudo. É, É. e mudou muita coisa de lá pra cá, né? Isso já tem muitos anos. E uma das coisas que eu fazia muito, porque eu não era da vara de órfãos, eu era da corregedoria prestando apoio. Ah, tá. Era da certidão de saneamento, o que tem, o que falta, Uhum. e os adoráveis relatórios. Ai, que Eu não delícia. consigo esquecer um dia que a juíza desse cartório chegou para mim e falou assim: Ah, eu queria tanto te pedir, faz relatório de um processo para mim? Claro, excelência, me dá um processo. Tinha uns 10 volumes de Ó, Daphne. Eu levei uma eternidade para fazer. Porque você tem que apontar onde está a procuração. tudo. Podem ter 500 nos autos, vários subestabelecimentos, Ó, processos antigos, as habilitações não iam com praticamente nada, era só a procuração. Então você ainda tem que ficar procurando se teve juntada de documento posterior, é né? mesmo, é? Eu sei bem o calvário que É. os eventuários passam com esse relatório. Então, gente, isso tudo para dizer para vocês o seguinte, que infelizmente existem coisas que não estão ao alcance do advogado resolver. Essa é uma, por exemplo, né, que é a questão da celeridade do trabalho em si do cartório, é algo que foge da sua alçada. Né? Lógico que você tem como ir lá, pedir uma agilidade, não sei o quê, mas tem coisas que são impossíveis pelo volume mesmo de processos e o número de servidores que estão lá trabalhando. Mas, se você estiver atento a essa questão das custas processuais, e nesse aspecto, que é a sua parte, você já fazer o recolhimento, se adiantar cada vez que você precisa, né, fazer um requerimento que tem necessidade de ter as custas recolhidas. Você se adianta, você recolhe, já recolhe corretamente, só com isso você ganha muitos meses de processo. Meses de processo. Ao final, dependendo, né, do tipo de processo que você esteja, se essas situações acontecem diversas vezes ao longo do trâmite da ação, isso pode significar anos a menos de processo. Com certeza. Ou seja, anos a menos para você receber seus honorários de sucumbência lá no final. Então, Os tão estão sonhados. sonhados. É isso aí. Então, é isso que eu estou aqui martelando, e martelo mesmo, porque eu acho que vale a pena olhar para isso, vale a pena se dedicar, olhar com mais carinho para essa questão das custas, não achar que elas são um detalhe, que pode ser relegado, pode ser feito de qualquer forma, recolho qualquer coisa, deixa o cartório certificar para mim, porque tudo isso está custando meses dos seus honorários, anos dos seus honorários. Não vale a pena, Exatamente. né? E não existe justificativa que você dê ao teu cliente que ele vai entender completamente se foi uma. Por mais que você diga, é complexo, é muito possível que. Isso a gente sempre faz. Sim, Olha, as custas são essas, mas pode ter claro, uma diferençazinha, né? Todo advogado fala isso. Né? claro, Por claro. isso, se você dê esse aviso, se tiver a diferençazinha, na cabeça do cliente, você errou. Por mais Sim, que você tenha avisado antes que que o sistema é complexo, na cabeça dele, você você atua totalmente foi 100%. Já perdeu já uma beirada da tem uma estrelinha. pontinha ali, com certeza. Entendeu? Então, gente, é muito importante, sim. Então, a gente quer realmente abrir seus olhos para isso. Eu quero mais uma vez, que o nosso tempo está acabando, sabe? A gente já está aqui há 1 hora falando. Estou muito rápido. E eu queria agradecer demais mesmo pela sua disponibilidade, tá, doutora Tatiana? Muito obrigada por ter aceitado esse convite, de falar de um assunto que para muita gente é muito chato. Eu sei que é mesmo, mas a ideia é tornar ele um pouco mais leve, um pouco mais suave e trazer isso mesmo para o seu dia a dia para você ver que isso faz diferença. Vai fazer diferença para você, para os seus processos, vai fazer diferença para o seu relacionamento com o seu cliente, como a doutora acabou de mostrar para a gente, tá? E muito obrigada mesmo por ter participado. Obrigada, gente, para todos que estiveram aqui presentes conosco hoje, tá? Eu que agradeço o convite, foi uma honra, é um prazer, né? Mais esse bate-papo com você, agora mais específico, né, com a parte de inventário.
E eu amei. Ai, que Tava super bom, tensa. obrigada. E realmente foi um bate-papo muito bom que eu nem senti o tempo passar. Lindo, a gente nem vê passar. Foi uma delícia. Muito obrigada pelo teu convite. Ai, Já imagina. estou ansiosa pelo evento que você vai estar aqui com a gente no Vou, Rio de Janeiro, vou estar aí. né? Quando eu Vou tiver estar aí mais em março, hein, gente? Em março pertinho, eu tô é de chegando março, presencial, mais hein? pertinho a gente vai começar a divulgar Isso. e vai ser presencial. Então, quem quiser tirar uma casquinha da Daphne presencialmente aqui na OAB da Aí, Barra, gente. vai ter essa Vai oportunidade. mesmo, me aproveita que eu vou estar aí à disposição. Gente, Muito obrigada, por Daphne. tudo mesmo.